não fazer a outrem aquilo que não deseja que outrem lhe faça. E outras vezes interpretado pelos repórteres, portadores de má fé, àquela época, para que ele dissesse algo transcendental. Ele disse entre lágrimas: amai-vos uns aos outros. É o mandamento que ele nos deu. Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus amanhã. Então ele começou a narrar, e eu denomino a história dos irmãos do arco-íris, o sermão das bem-aventuranças de Francisco Cândido Xavier. Ele começa dizendo: todos aqueles a quem eu amei, a morte arrebatou-me no momento próprio. Eu me recordo, por exemplo, de Dona Josefa Cardoso Chaves, uma alma querida, mas muito pobre como eu. Quando ela estava ultimando-se, eu me encontrava ao seu lado, e ela me pegou as mãos e, apertando-as, disse-me: Chico, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu rogarei a Jesus para que Ele o abençoe, a fim de que você termine a sua tarefa na terra, coroada de êxito. E ela se foi. Logo depois, desencarna o querido amigo Ataliba Ribeiro Viana, que foi vítima de problemas cerebrais e ficou hemiplégico. No momento da sua morte, que se daria algumas semanas depois, ele me pegou a mão e disse: Chico, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu desejo dizer-lhe que a certeza da imortalidade está em minha alma, e que de lá do mundo daqueles sempre vivos eu rogarei a Deus para que tome conta de você e da sua tarefa. E também ele se foi. Lembro-me de Dona Joaninha Gomes, quando ela estava no momento da desencarnação. Ela me chamou e disse: Chico, estou viajando de volta para casa e não tenho nada para lhe dar. Introduziu a mão, transformada quase em garra, porque muito debilitada na saúde, e retirou o envelope um tanto machucado e colocou na minha mão e disse: a minha herança, Chico, é tudo que eu tenho para lhe dar, guarde. E depois que ela desencarnou, que fizemos a inumação cadavérica, chegando a casa, eu fui abrir aquele envelope e encontrei uma cópia da prece de Cáritas, que me ilumina a vida desde aqueles dias. Era a herança daquela querida amiga. Recordo-me do querido amigo e irmão Agripino de Paulo Cruz, que no momento da desencarnação me disse: não tenho nada para lhe dar, Chico. Somos da mesma área de pobreza, mas eu tenho aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e quero oferecê-lo a você, para nos momentos difíceis você abrir e enxugar as suas lágrimas. Neste momento ele chorava, o auditório também. Recordo-me do meu ex-patrão José Felizardo Sobrinho, que terminou na mendicância e quando desencarnou não tinha como receber um sepultamento digno, e eu peguei-lhe um chapéu e saí pelas ruas de Pedro Leopoldo pedindo ajuda para poder inumar dignamente aquele homem que me ajudou dando-me trabalho quando eu era muito jovem. Recordo-me de José Cândido Xavier, o meu irmão biológico, que partiu tão cedo. Ele ainda não completara 35 janeiros, quando então ele segurou a minha mão. Ele que era o meu amigo das reuniões do Grupo Meimei, e então com os olhos nublados de lágrimas, ele disse: eu me vou, mas nós não nos separaremos, Chico. Estamos ligados pelos vínculos profundos do nosso amor. E se for, como me lembro de minha segunda mãe,
Dona Cidália Batista. Foram eles que se transformariam em um outro arco-íris. E olhando esta sala repleta pelo vosso carinho, eu rogo permissão para dizer que sim, muitos de vós sois aqueles irmãos do arco-íris que vos reencarnastes para ajudar-me na trajetória de espinhos, para socorrer-me nos momentos de dificuldades. Sim, posso identificar-vos. Muitos de vós sois aqueles companheiros do arco-íris. Fiz uma ligeira pausa entre lágrimas profundas. Era um desses momentos em que a terra arrebenta a cortina que parece separar do mundo espiritual e o mundo transcendente comunicava-se conosco. Mas logo depois do pinga-fogo, eu estava na comunhão espírita cristã, continuou ele, atendendo, quando veio um grupo de amigos, porque eu sofri muito mais com os irmãos espíritas do que com os outros. E o nosso querido Eurípides teve a ocasião de dizer que ia visitá-lo muito mais não espíritas do que espiritistas, a todos atendendo cristamente. Quando a comissão chega e diz-me: nós aqui estamos para diverti-lo. Depois desse título honorário que você recebeu da cidade de São Paulo, você mudou, Chico Xavier. A vaidade tomou conta de você. E eu imaginava como somos criaturas atrevidas. Como pode o sapo nauseante zombar do pirilampo que fulgura no ar, conforme uma velha lenda? E ele foi tomado de surpresa. Mas como? Eu não me deixei envaidecer. É que eu tenho o hábito de receber as homenagens e transferi-las para a doutrina. Emmanuel me ensinou que é um dever que me cabe. Eu não sou nada, eu sou grama, e a grama meda em todo lugar. Mas aqueles amigos estavam dispostos a criar um problema. E diziam: você mudou muito. Depois daquelas homenagens e do pinga-fogo, você não é mais o mesmo. Você vai cair, Chico, e vai perturbar a obra de Emmanuel. São os zelotas que se preocupam muito mais com os outros do que consigo próprios. E ele tentou excusar-se e disse: mas eu não vou cair. Vê como você é orgulhoso. Por que você não vai cair? Porque nunca me levantei. Então é claro, o auditório prorrompeu em aplauso, porque aquele homem que se dizia Francisco, tirando-se o Franz, ficava o Cisco. Esse cisco luminoso de Deus, a quem recordemos na data do seu centenário, no passado dia 2, e a mim me comoveu imensamente algo peculiar. O 2 de abril do ano 2010, evocativo daquele recuado ano de 1910, acontece numa sexta-feira santa, para homenagear naturalmente um homem que se havia santificado pela abnegação, pelo carinho, pelo devotamento. A mediunidade de cura que deixei para o último era extraordinária em Chico Xavier. Ele tocava as pessoas, mas também os animais, amante dos animais. Quem se não recorda de Brinquinho, aqueles que frequentavam a sua e a residência do nosso irmão Dr. Eurípides? Quem não se recorda em Pedro Leopoldo de Dom Pedrito, do seu amor pelos cães, pelos gatos, pelo coelho, os cultos evangélicos que ele fazia para os seus animais, altas horas da madrugada? Jesus é cognominado no Espiritismo como o médium de Deus, e Francisco Cândido Xavier como o médium de Jesus, o médium do amor. Ninguém que ele haja atingido